E aí, galerinha, estamos aqui mais uma vez para falar sobre hormônios, essa aula do nono ano tarde, ok? Fazer uma passando aqui, uma rápida revisão sobre o que a gente viu sobre hormônios, para a gente finalizar todo esse conteúdo. Por que a gente está dando hormônios de novo? Gente, porque o conteúdo de hormônios ele é muito rico e ele vai lhe ajudar a compreender diversos processos dentro do nosso corpo. Em especial, gente, dá uma atenção especial ao pâncreas. Gente, o pâncreas, ele é um órgão, uma glândula no nosso corpo que a gente chama de glândula mista. O que é uma glândula mista? É aquela que vai produzir substâncias para serem lançadas dentro de uma cavidade e na corrente sanguínea, tá certo? Então, o pâncreas, gente, ele participa de diversos processos. Em especial, produção desse hormônio insulina e produção desse hormônio chamado de glucagon. Gente, a insulina joga é lançada na corrente sanguínea para lançar a glicose que está na corrente sanguínea, que é o açúcar, dentro da célula. Enquanto o glucagon ele tira de dentro da célula e joga na corrente sanguínea. Então, eles ficam equilibrando a quantidade de açúcar no sangue. Sendo que diabéticos passam a não produzir insulina. Então, só tem o hormônio que retira da célula para jogar na corrente sanguínea. Não tem o hormônio que tira da corrente sanguínea para jogar dentro da célula. Então, fica esse desbalanço, tá certo? Não existe esse equilíbrio, ok? Então, é importante falar por causa dessa doença, a doença chamada diabetes. A diabetes é uma doença que acomete muitas pessoas, tem pessoas até que sofrem amputação por conta de uma diabetes descontrolada, tá certo? Quando a glicose está muito elevada, o processo de cicatrização após um ferimento ele fica muito prejudicado. Então, pessoas também que acabam sofrendo de hipertensão. Então, a diabetes é uma coisa muito séria. E também dá atenção à tireoide. Gente, a tireoide produz dois hormônios, está intimamente relacionado ao nosso metabolismo, tá certo? Aqui eu desenho uma mulher com problema na tireoide. Lembrando que tireoide não é a doença, tá bom? Eu falei isso em outra oportunidade. Tireoide não é doença. A falta de iodo na tireoide para a produção de hormônios é que pode provocar uma doença, tá certo? Muito importante também falar sobre a questão das gônadas sexuais, o testículo que produz a testosterona e o ovário que produz estrógeno e progesterona, dois hormônios sexuais femininos, hormônio sexual masculino, mas mulheres também têm testosterona, mesmo que não possuam o testículo, porque a testosterona ela pode vir por via exógena, ou seja, a pessoa pode tomar a testosterona, mas também por uma via endógena, ou seja, o próprio corpo consegue produzir a partir de colesterol, ok? Então nós vamos ver aqui um vídeo muito importante para fechar esse conteúdo de hormônios. Existe muita química por detrás das coisas que sentimos e fazemos. Um bom exemplo disso são os hormônios. Eles são substâncias que impactam praticamente tudo o que o seu corpo faz, desde a sua digestão até as suas emoções. Existem três tipos principais de mensageiros químicos que o nosso corpo usa: os hormônios, os neurotransmissores e os neurohormônios. Esses mensageiros são substâncias que permitem a comunicação entre diferentes células do corpo. Hoje vamos falar dos hormônios. Eles são substâncias produzidas principalmente pelas nossas glândulas endócrinas, além de outros órgãos e tecidos. Depois de produzidos, são liberados na corrente sanguínea para regular o funcionamento de algum processo biológico. Glândulas endócrinas são órgãos que produzem, armazenam e liberam hormônios. Existem 10 glândulas endócrinas principais que fazem parte do corpo humano e chamamos de sistema endócrino o conjunto dessas glândulas e os hormônios que elas produzem. Algumas das glândulas endócrinas mais conhecidas são a tireoide, o pâncreas, os testículos e os ovários. Esses órgãos regulam várias coisas, como a reprodução, a homeostase, o crescimento e o metabolismo das pessoas. Essa regulação é feita por meio da liberação de um ou mais hormônios, dentre mais de 70 tipos diferentes. Cortisol, insulina, testosterona e estrogênio são alguns exemplos desses hormônios.
Cada um deles ajuda a regular um ou mais processos do corpo. Por exemplo, a calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide que ajuda a regular os níveis de cálcio e fosfato no sangue. Ela faz isso inibindo a ação de um tipo de célula que remodela o tecido ósseo do corpo, conhecida como osteoclasto. Quando os osteoclastos destroem algum tecido ósseo no corpo, é liberada uma maior quantidade de cálcio no sangue. Para regular essa quantidade, a calcitonina faz com que os osteoclastos destruam menos tecido ósseo. Geralmente, o corpo produz e secreta uma quantidade equilibrada de cada hormônio quando necessário, mas por mais incrível que seja o nosso corpo, ele não é perfeito. Milhares de pessoas desenvolvem doenças relacionadas ao sistema endócrino. Vamos pegar como exemplo o hormônio conhecido como insulina. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea e passa por várias células, fazendo com que elas absorvam a glicose disponível na corrente sanguínea. Quando existe muita glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina para que as células absorvam o excesso e o sangue volte a ter um nível equilibrado de glicose. Mas muitas coisas podem dar errado nesse processo quando alguém tem diabetes. O diabetes é um conjunto de doenças ligado ao sistema endócrino. Pessoas com diabetes tendem a possuir níveis elevados de açúcar no sangue. Existem diferentes causas e consequências para cada tipo de diabetes. Os dois principais tipos são o do tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina suficiente, e o do tipo 2, no qual as células do corpo não reagem à insulina como deveriam. O do tipo 2 é de longe o mais comum. Sem o tratamento, o diabetes pode levar a pessoa à desidratação extrema, coma e até mesmo à morte. Hoje em dia, uma pessoa com diabetes pode ter uma vida plena se aderir ao tratamento. O conhecimento científico sobre os hormônios e as tecnologias advindas dele tem impactado muito a sociedade. A pílula, um dos métodos de contracepção mais usados atualmente, assim como a fertilização in vitro e os tratamentos para diabetes, tem melhorado a vida de milhares de pessoas. E faltou falar também dos vários impactos que os hormônios podem ter na mente e no comportamento humano, mas esse assunto merece um vídeo separado. E aí, gostou do vídeo? Pronto, gente, então esse era o vídeo para a gente fechar esse conteúdo. O próximo vídeo, que é a aula 8, né? Essa é a aula 7. O próximo vídeo, que é a aula 8, a gente vai comentar sobre esses exercícios aqui, ok? Tranquilo? Grande abraço, gente.